Bom, era pra eu estar indo pra academia agora, mas eu resolvi gravar vídeo. E aí eu vi que saiu esse Trabalhistas contra Libertários. Ou seja, era pra eu estar na academia, melhorando a minha saúde, mas eu resolvi não ir pra academia pra gravar um vídeo vendo Paulo Cogos. Eu já estou pronto pra morrer pelo trabalho de React no YouTube. Eu estou ativamente fudendo a minha saúde nesse exato momento. Leis Vamos lá. trabalhistas prejudicam o trabalhador. Se alguém concorda, pode vir. Leis trabalhistas prejudicam o trabalhador. As leis trabalhistas prejudicam o trabalhador pelo seguinte: Pelo seguinte, porque se não tiver salário mínimo, aí eu vou poder empregar as pessoas pagando 200 conto por mês. E aí todo mundo vai ser trabalhador e não vai ter desemprego. Bom demais, né não, rapaziada? Eu concordo com isso aí. não existe, como Karl Marx pregava, aquele Caralho? Karl Marx? Em menos de 10 segundos? Olha lá. Pô, os cara tão virando comunista mesmo, né, filho? Não deu nem duas estrofes, o cara já meteu um Karl Marx ali. antagonismo social, aquela luta de classes entre patrão e empregado. São duas formas de produzir na sociedade que se complementam. Então, o que significa? Que uma lei que vai prejudicar o patrão também vai prejudicar a capacidade do patrão de gerar emprego. E se o patrão não consegue gerar emprego, o que acontece? Vai ter menos patrões e mais empregados, o que significa que o poder de barganha dos empregados é menor e os patrões vão pagar menos para cada empregado. Ou seja, quando não existem oportunidades para empreender e virar patrão, o trabalhador, o operário, está numa posição pior, tanto socialmente quanto economicamente. E no momento atual, que a gente tem cada vez mais a monopolização de todos os setores. Ou seja, os patrões realmente estão diminuindo. Nesse sentido, o Cogos será que também é contra? As leis trabalhistas, portanto, elas vão criar verdadeiros oligopólios, porque são poucas as empresas que vão ter cacife para pagar esses custos das leis trabalhistas, os encargos e etc. Isso significa que, com uma concentração maior de mercado, esses patrões vão ditar o preço da mão de obra. E os empregados não vão ter tantas opções de empregabilidade, tampouco vão ter oportunidades de eles mesmos saírem e abrirem a própria empresa. Eu tô pedindo um aumento pro meu patrão tem uns 6 meses, viado. Nada. Então nós vamos ver, por exemplo, salário mínimo gerando desemprego, gerando um dano social muito grande, porque trabalhadores sem qualificações não conseguem ter a primeira oportunidade, já que não conseguem atingir ali o patamar do salário mínimo para começar a ganhar experiência. Nós vemos leis trabalhistas demagógicas que visam beneficiar este ou aquele grupo, cotas, Ah, gente, lembrando que o Paulo Cogos é herdeiro, tá? Esse cara nunca trabalhou na vida. Esse cara nunca procurou um emprego na vida. E ele tá aí falando sobre emprego. Eu acho que ele trabalha no estado já. Eu acho que ele tem um carguinho. E quer virar deputado, né? Tá aí pra entrar como deputado, vereador, sei lá. É o ANCAP falando mal de quem trabalha, que nunca trabalhou e ganha dinheiro do estado. benefícios para as mulheres que vão prejudicar principalmente esses grupos que teoricamente eram para ser beneficiados. Então, por exemplo, a licença maternidade vai fazer com que patrões empreguem menos mulheres e assim por diante. E o pior de tudo, essas leis trabalhistas, elas vão gerar um vício muito grande, um dano moral. Por quê? Porque antes das leis trabalhistas, os patrões ofereciam todo tipo de apoio para os seus empregados. Ninguém quer ficar com empregados trabalhando. Lembra, rapaziada, antes das leis trabalhistas ali, na época da escravidão? Os caras tinham muito apoio dos patrão, pô. Tinha lá senzala pra eles dormir. Devia ter uma comida ali que eles davam. Tinha que dar comida ali uma vez por dia. Os caras faziam tudo que podia pelos trabalhadores. Sem moral ou precisando de atendimento médico, os patrões forneciam isso. E os empregados faziam ali o melhor que eles podiam para tentar conseguir mais oportunidades. Depois que vem as leis trabalhistas, cada um vai reclamar o seu lado para o governo e aí sim você vai criar uma cisânia social em relação a isso.
O empregado vai ficar acomodado eu na devia própria ter lei ido pra trabalhista, academia, já na vou ter moral, por que que eu seguro-desemprego faço mesmo, isso não preciso comigo? me esforçar. E o patrão também vai ser menos generoso, porque quem tem que dar esses benefícios para o empregado é o Estado, não é mais comigo. Ou seja, aí sim nós vamos criar uma luta de classes onde não existia. Então o que nós precisamos? De contratos livres. Cada patrão se acerta com o seu empregado. Isso vai incorporar cada realidade, cada personalidade, cada individualidade num mercado dinâmico onde vai ter mais oportunidades para todo mundo, inclusive para o empregado que quiser empreender. Isso vai aumentar os salários, vai diminuir os custos das empresas e vai aumentar também a qualidade de vida. Meu nome é Paulo Cogos, sou economista. Ai, gente, ó, meu nome é Paulo Cogos, eu sou herdeiro, nunca trabalhei na vida, virei ANCAP e hoje ANCAP é anarcocapitalista, eu não gosto do Estado e por causa disso eu ganho dinheiro do Estado hoje e quero ser eleito na próxima eleição. Instagram. No Brasil e no mundo, é um histórico de tragédia, de subdesenvolvimento e de crises econômicas. É só olhar para o caso brasileiro. O ABC paulista cresceu justamente em um período em que havia liberdade econômica, liberdade de empreendimento. E o que Quando? fizeram as empresas grandes do ABC paulista? Criaram cooperativas de consumo, como a Coop, em São Bernardo do Campo e Santo André, dos funcionários da Ródia. Criaram seus próprios fundos de pensão, criaram serviços hospitalares próprios. Por quê? Porque a indústria no ABC paulista entendia que era necessário ela própria fornecer os insumos e meios para auxiliar a sua classe trabalhadora. No momento em que o governo optou por ele usurpar essa função e começou o processo de sindicalização na ABC e a criação de cada vez mais acordos trabalhistas que limitavam a ação empresarial, que limitavam a capacidade do trabalhador de negociar individualmente com... Ai, gente, eu tenho muita saudade de 2017. Tem o quê? 10 anos já? Acho que até 2015 até 2017, 18 ali. Que eu tava nessas ideias aí, ó. Eu tinha acabado de sair da escola. Tava o quê? Estudando ali pra entrar na faculdade. Ou já tava na faculdade, alguma porra assim. Eu tinha essas ideias aí, mano. Ai, não sei o quê. Nossa, mano. Época boa, viu? Época boa. Só que ao contrário desses dois aí, eu já trabalhava desde moleque. E hoje eu já trabalhei 10 anos além, né? Aí a realidade bate na porta. as suas empresas, o ABC começou a declinar economicamente e se tornou o cinturão da ferrugem que é hoje. O histórico de lei trabalhista sempre foi: você pegou empresas de sucesso, relações trabalhistas, aonde os trabalhadores recebiam bons salários, recebiam benefícios negociados diretamente com a própria empresa e destruiu isso para quê? Para a arrecadação do governo. No Brasil de agora, nós temos o exemplo mais recente: Uber e entregas de aplicativos, como 99 e iFood. Atualmente, a classe trabalhadora muitas vezes prefere utilizar esse tipo de sistema, onde ele trabalha como um colaborador, como um associado, como um trabalhador livre, que escolhe as suas próprias horas de trabalho, que escolhe quanto ele vai trabalhar, como ele vai trabalhar. No momento em que o governo opta por regular isso, o trabalhador sempre sai perdendo. Gente, mas é claro. Tipo assim, você tem Uber, iFood e todas essas plataformas ali. Que, tipo assim, apesar de fuder os caras que estão trabalhando ali dentro, os caras ligam a porra do aplicativo na hora que quiser, né? Não tem um patrão enchendo a porra do saco o dia inteiro. Porque se for pra ganhar pouco, trabalhar muito, aí você vai fazer isso sem ter ninguém enchendo seu saco e você pelo menos decide a hora que você vai ou não, né? Que hoje em dia a sua opção é, você vai trabalhar numa escala 6x1. Eu tô estourando o microfone aqui. Você vai trabalhar na escala 6x1 e receber uma miséria, ou seja, trabalhar pra caralho e receber uma miséria, só que você vai ter que, né, bater ponto, chefe enchendo o saco no teu cangote o dia inteiro, nego reclamando, aquele teu parceiro de trabalho que é um caralho. Ou você vai fazer entrega de Uber, não sei o que você vai trabalhar pra caralho, ganhar pouco, mas pelo menos você escolhe a hora que você começa, escolhe a hora que você sai. Se tu tiver um imprevisto ali, um BO, você pode sair e tentar resolver, fazer o que precisa fazer. E o que ele tá falando é se regular. Os caras vão sair, provavelmente é porque se regular eles vão ter que colocar um limite pro tanto que a galera trabalha, né? Porque querendo ou não, não é um bagulho saudável pra você tá fazendo, né?
Ah, mas então aí os caras ficam sem trabalho, ficam sem não sei o quê, por isso que precisa de ter mais Estado pra fazer os bagulho, né? A gente quer o quê? Que cada vez mais a gente tenha mais Uber e iFood, mano. A gente tem que conseguir produzir trabalhos de qualidade para as pessoas poderem, né, produzir mais coisas de qualidade, né? Que é a proposta que atualmente a esquerda tem para o Brasil. Regular as entregas de aplicativos, regular o Uber e nacar quase 40% da renda gerada. Hoje o trabalhador fica Se voltar, não vejo problema, porque o Uber, uma corrida de 50 conto do Uber, o motorista vai sair ganhando o quê? 12 conto? 13 conto? E os outros 37 vai para Uber, que fez o quê? Nada, né? Fez um aplicativozinho, conectou um cara com o outro. Se voltar a grana faz muito mais sentido, né, mano? Por que que os caras têm que pegar tanto dinheiro assim e uso com um preço de uma corrida, que seria o motorista recebe 15 conto na corrida de 50. Dá pra fazer 3 corridas. Ou seja, ele poderia receber as 3 corridas e trabalhar 3 vezes menos, né? Vão fazer isso? Não vão. com quase 80% do fruto do seu trabalho. Com as leis trabalhistas e a regulação do setor de aplicativos, o trabalhador vai ficar com metade. Ele fica com um terço. Ele já fica com um terço no setor privado. Vê aí o quanto que a Uber tira de uma corrida. Isso porque a gente tá colocando a propaganda que ela vai receber. A pessoa que tá pagando 50 pau ali tá recebendo propaganda. Essa propaganda é paga. O Uber vende todas as informações, que isso também tem um preço. Então, tipo, a pessoa que tá pagando 50 reais ali, se pagasse o motorista os 50 reais direto, a mesma coisa aconteceria. E teoricamente, se aquele motorista trabalha numa diária que ele vai fazer, sei lá, 200 reais por dia, ele quer fazer 200 conto no dia, ele precisava de 4 dessa viagem para fechar os 200 dele. Só que da forma que é hoje com o Uber, ele precisa de fazer mais de 15, 16, 17 viagens dessa. Ele já não fica com nenhuma parte do valor do trabalho, que o trabalho dele é levar a pessoa daqui para ali, pô. O que o cara tá falando faz sentido, mano. Às vezes até menos, a depender de quantas horas ele trabalhe. Toda lei trabalhista, em última instância, é o Estado e meia dúzia de burocratas acomodados com estabilidade, roubando o coitado do trabalhador, o Você tá falando do teu brother aí do lado que quer ser deputado, só se for, né? coitado do pobre, o coitado do operário, para nutrir uma burocracia Coitado do estatal. pobre, esse fudido, o lixo dessa classe aí que eu nem toco, né? É isso que o cara tá falando. Esse coitado desse pobre aí, esses coitados, esses burros. É assim que os caras tratam, tá? Esse povo aí que tem que trabalhar, enquanto eu tô aqui falando bosta num debate no YouTube. Ah, pelo amor de Deus. Inútil, que não agrega em absolutamente nada e fornece benefícios objetivamente Quem piores agrega do que aqueles né? negociados direto com a empresa. Olá, meu nome é Não pela sei mesma quem é. universidade. Não sei quem é. E a gente vai pular. Caguei. Os argumentos apresentados pelos meus caros aqui, eles são lindos, né? Só que tem uma coisa que invalida todo o argumento deles, que é a realidade. A realidade. Infelizmente. Os dois, por exemplo, aqui, os dois são burocratas do Estado brasileiro. Os dois são funcionários públicos Eu sou? Não é? Você se apresentou como sendo? Interrompeu. Pode voltar meu tempo. Interrompeu. Eu ia comentar isso, gente. Eu vou voltar o tempo para ele, tá? Tudo bem. Ele falou que é servidor Volta público. meu tempo. Sou? Não é? Você se apresentou como sendo? Interrompeu. Pode voltar meu tempo. Interrompeu. Eu ia comentar isso, gente. Eu vou voltar o tempo para ele, tá? Tudo bem. Os dois são funcionários públicos sustentados por a gente, né? Então, assim, essa história é muito linda, só que quando chega a realidade a gente vê que é bem diferente. Existem dois tipos de patrão no Brasil. Ou aquele patrão de empresas muito grande, que todo brasileiro que já trabalhou na vida sabe que se ele faltar, não acontece nada na empresa. A empresa continua rodando normal, os trabalhadores conseguem tocar normal a empresa. Ou existe a maioria dos empresários brasileiros que são trabalhadores que estão lá trabalhando junto. Então, assim, esse mundo da fantasia que eles falam... Cara, eu trabalho na construção civil. O meu chefe, dono da empresa, se eu vi ele
3 vezes em 3 anos é muito. Que vai ter negociação, que o empregado vai trabalhar, vai financiar, ajudar a aumentar os empregos, coisas do tipo. Isso só existe no mundo da fantasia deles. Justamente porque, que eu trouxe até aqui, ó, porque eles nunca viram isso aqui, ó, que é a realidade. É isso aqui. Isso é verdade. Eles nunca trabalharam. Ele tirou o Fetilso aí, ó. Quem é da live do Luigi conhece. Também tirou o Fetilso dele. Só que esse aí é eficaz. Esses caras aí realmente nunca viram a carteira de trabalho. Nunca bateram ponto em lugar nenhum. Nunca fez uma entrevista, nunca fez um exame admissional, nunca fez isso. Então, na cabeça deles, que estão lá no quarto deles, sempre com alguém com as reais preocupação da vida, aí sim, lá eles conseguem imaginar um mundo ideal, onde você vai chegar para o seu chefe e falar assim, chefe, hoje eu não quero trabalhar 12 horas por dia, não, hoje eu quero trabalhar só 4. Hoje eu quero trabalhar só 4, estou com preguiça, estou com dorzinha de cabeça, eu vou trabalhar só 4 horas por dia. Todo mundo que já trabalhou, todo mundo que já teve assinatura na carteira de trabalho, sabe que esse mundo não existe. E tem mais uma coisa, tá? Só para esticar um pouco o chiclete, que é assim, gente, lei trabalhista não tem nada demais. O Cogos, por exemplo, trouxe aqui um exemplo de licença maternidade, isso é básico, da dignidade. A primeira lei trabalhista do Brasil regulava... E o cara falou, se tiver licença maternidade, as pessoas não vão contratar mulheres. Mano, quantos filhos a gente tá tendo no Brasil? Quantas vezes uma mulher fica grávida ao longo da vida dela? Tipo assim, cara. E ainda assim, fica grávida, a maioria trabalha quantos meses durante a gravidez, pô? Pô, a gente tem uma taxa de fertilidade aí que tá baixando há anos. O Brasil daqui 30 anos vai ter 100 cabeças só. Ou seja, cada vez menos as pessoas têm filhos. E ainda assim os caras metem um argumento desse como se fosse alguma coisa relevante, cara. Deve ser mínimo. E ainda tem todo um monte de outros dados aí que empresas que são geridas por mulheres dão muito mais lucro. Que as mulheres, cada vez mais em posição de poder, fazem a empresa ser muito mais eficaz. Isso aí tipo assim, se você colocar esses números em comparação, cara. Trabalho infantil. Para controlar trabalho infantil é a coisa mais básica. A coisa mais básica, criança é para ficar brincando e estudando. Não é para ficar trabalhando. Então a primeira lei vem para regular isso, para não deixar o negócio alastrar, sabe? Descanso remunerado, as pessoas têm descanso remunerado. Gente, isso é a coisa mais básica, não tem nada de privilégio aqui, as pessoas precisam descansar. Férias, uma vez no ano. Cara, não é pedir demais, é uma coisa básica, as pessoas precisam de férias, inclusive os funcionários voltam energizados, todo mundo depois que volta de umas férias, todo mundo que trabalha, né? Todo mundo que bate ponto, sabe o que está acontecendo, quando volta das férias, volta todo mundo mais feliz, mais produtivo, os patrões brasileiros, a maioria não se importa com isso também, 13º salário, todo mundo gosta disso, o mercado... Na escala 4x3 aí, a rapaziada trabalha muito mais, produz muito mais, é muito melhor, faz muito mais sentido, cara. Você bota a pessoa pra trabalhar 6x1, o cara não quer fazer porra nenhuma, mano, no trabalho, velho. Você não vai querer fazer nada, você não consegue resolver nada da tua vida, você não consegue ver tua família, você não consegue fazer uma comida pra semana direito, pô. Agora, se tu trabalha um 4x3 ali, você consegue resolver todos os teus BO, você vê tua família, você vê tuas coisas, tu vai chegar ali no trabalho, tu vai matar aquilo ali, filho, numa força de vontade absurda, pô, imagina. Você poder conseguir viver, fazer tuas paradas, poder ir bem alimentado, sem ter que comer merda na rua, poder ver tua mãe, tua avó, teus filhos em casa, porra, mano, não faz, é muito... Aí os caras trabalham 6x1, não conseguem fazer nada na vida. Eu, graças a Deus, não trabalho sábado e domingo, filho. A vida inteira eu trabalhei 6x1, mas nos últimos 3 anos eu não trabalho fim de semana não, sábado e domingo off. E assim, porra, outra vida, mano. Outra vida. Isso que é 5x2. Imagina se eu não tivesse que trabalhar uma sexta ali ou se pudesse matar uma segunda. Tá maluco. E eu chegar no trabalho com sangue no olho, filho. Fica bombando, todo mundo ganha dinheiro. Em novembro, dezembro, todo mundo ganha dinheiro com isso. Ninguém reclama disso.
sabe? Então são coisas básicas, uma previsibilidade, que é a multa rescisória, uma previsibilidade, sabe? Para as pessoas conseguirem planejar a sua vida, porque a vida não é só trabalho, você tem a sua vida familiar, você tem os seus filhos, você tem os seus sonhos, então você tem uma previsibilidade de saber que não vai ser mandado embora amanhã e sair com a mão na frente e outra atrás. Isso é coisa da dignidade, sabe? Isso é o mundo real, da qual o libertário, infelizmente, não tem contato com o mundo real. Libertário. Meu nome é Tamir Felipe, eu sou professor de ensino infantil e Fundi 1, sou trabalhista e minha formação é músico. Mas a melhor definição sobre mim foi o Belchior que deu. Sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. Estou aqui hoje para defender a corrente trabalhista porque é a corrente que mais trouxe transformação no Brasil. Eu poderia escolher milhares de exemplos das transformações positivas que o trabalhismo trouxe para o Brasil, mas hoje eu escolhi, entre tantas, eu resolvi escolher só o Senai. Quem aí em casa não tem um pai ou uma mãe que foi transformado através do... Ah, gente, eu até queria cagar no Tamir só pra fazer firula, tá ligado? Quando eu vi o título do vídeo, eu queria fazer umas piadinhas, porque ANCAP já é playboy de condomínio fechado, né? Os caras não sabem nada da realidade. E o termo trabalhistas é bom se os caras nunca tivessem trabalhado, mas, porra, não dá, mano. Eu queria zoar, mas o Tamir é gente boa demais, ele é muito legal e, porra, não dá pra brincar, não. Vou ter que dar o braço a torcer aqui e não tentar cavar um bait à toa. Talvez em outro vídeo aí, fazer um cortezinho aí depois pra ver se a rapaziada fica puta comigo e dá uns engajamentos. Senai, que era uma ideia dos trabalhistas implantado por Getúlio Vargas e que trouxe uma transformação de capacitação e no nível industrial e desenvolvimento para o Brasil. Você nunca foi funcionário público? Eu já fui, não sou. Então tá bom. Tá bom, refaça a afirmação, pessoal. Ele tá putinho, ele já gente, foi ele tá funcionário irritado. público. Pode ir, Crepe. Bom, eu acho que tem duas coisas aqui que a gente precisa começar comentando, né? Primeiro, eu acho que há um erro na fala dos nossos colegas aqui, que é o que o Tamir acabou colocando também, que é um erro que acaba criando uma fábula, como se o mundo fosse perfeito, fosse um paraíso na Terra e chegar as leis trabalhistas destruíram a humanidade, destruíram a relação, jogaram o patrão contra o trabalhador e criaram a tal da guerra de classes que, segundo Paulo Cogos, foi inventada pelo Marx, mas, na verdade, ela já está, desde a República do Platão, já existem reflexões em relação ao enfrentamento entre ricos e pobres na sociedade grega, por exemplo, Platão, que não existia comunismo nessa época, e o Karl Marx só veio aparecer no século XIX. E não só isso, né? Por que as leis trabalhistas elas foram criadas, né? A gente teve ali o processo de revolução industrial, das revoluções industriais, e ali no século XIX emergiu a chamada questão social, que é esse processo que o Tamir, inclusive, descreveu, de jornadas de trabalho exaustivas, de criança trabalhando, de mulher grávida trabalhando, famílias totalmente desestruturadas, para colocar... Acho que no título do vídeo eu vou botar o bait. Botar tipo assim... Playboys de condomínio contra piá de prédio. Claro que eu sei que não é, mas... Porra, vou ter que dar uma brincada aí. Para alimentar essa máquina da Revolução Industrial, isso gerou cenas chocantes, isso gerou uma realidade em que as pessoas elas tiveram a percepção de que isso tinha que ser mudado, isso foi alimentado pela sindicalização dos trabalhadores, isso foi alimentado também pelos movimentos comunistas e isso foi alimentado, inclusive, pela Igreja Católica. Se você lembrar, a Rerum Novarum, do Papa Leão XIII, ela fala sobre o direito e da proteção do trabalhador, o Leão XIII, que eu creio que não vai ser chamado de comunista. Então, a gente tem uma percepção, uma consciência de que nós precisamos proteger o trabalho. Por que precisamos proteger o trabalho e proteger o trabalhador? Porque ele é o lado mais fraco. Essa ideia de que a negociação entre o trabalhador e o empregado é uma negociação livre, isso é uma mentira, porque a liberdade que o trabalhador tem é de aceitar um emprego ou de passar fome, ou de morar debaixo da ponte. Isso não é liberdade. E isso já é um primeiro problema, um problema conceitual, um problema filosófico desse debate que já está recheado de equívocos, né? E o segundo ponto é a própria questão da realidade. Se você pega hoje no mundo e você analisa os principais países, os países mais desenvolvidos são países que mais protegem o trabalho. São países que têm organização sindical muito forte, que têm leis trabalhistas que protegem muito mais do que o Brasil
e que são países desenvolvidos. Se você chega para um trabalhador hoje, qual a lei trabalhista, qual a organização do trabalho que você quer? Gente, o que será que o Paulo Cogos tem nesses bolsos aqui, mano? Dá pra ver? Tipo assim, o bicho tá com uns locão de. Parece que é carteira, celular, não sei o que. Tipo assim. Tem um carregador. Ó, tem um carregador portátil em cima da mesa. E um iPadzão aqui, sei lá que porra é essa. Agora, por que que o cara não tirou os bagulho do bolso, mano? Fica mal desconfortável na calça, assim. Porra. Esse carregador enorme aqui também, mano. Que é isso? Você quer a da Nova Zelândia ou a do Haiti? Você quer a do México ou a da Suécia? Então, ele vai optar, obviamente, pelos países com mais proteção do trabalho. E a própria comparação do Brasil. Hoje, o Brasil ele tem mais leis trabalhistas do que no início do século XX, se a gente for comparar. A vida do trabalhador hoje no Brasil, ela está melhor ou está pior do que no século XX, no início do século XX. Olá, sou Frederico Crepe, sou professor de filosofia, tenho 31 anos, sou militante trabalhista, defendo que a corrente trabalhista foi a corrente mais bem-sucedida da história política brasileira, porque foi a que começou um período de grandes transformações na sociedade brasileira, por entender um casamento ali, especialmente um casamento do Estado com a iniciativa privada, para poder alavancar o desenvolvimento brasileiro, né, pegando ali o que tinha de mais avançado naquela época, desse início dessa ideologia trabalhista. E é uma ideologia que, na minha opinião, ela tem uma capacidade de se auto-renovar, de se autocriticar muito boa por ela ser muito eclética. E eu sou uma pessoa eclética, eu parto de uma base até filosófica um pouco séria. É uma pessoa eclética, rapaziada. Ele ouve AC/DC. Também curte um Nickelback. E uma Sabrina Carpenter ali no fim de semana no Expresso. Ética. Então eu acho que a gente precisa de um certo ecletismo e de uma certa abertura para crítica, para a gente poder avançar, justamente para a gente poder transformar o mundo, ainda mais num momento que a gente está, um momento tão difícil, um momento tão complicado e tão dominado, inclusive, por certas perspectivas e certas ideias ultra-individualistas que valorizam aquilo que a gente tem de pior na humanidade e que a gente está levando, né? E que está levando a humanidade para fazendo aquilo que tem de pior na sua história, para um momento sombrio que a gente não quer ver acontecer. Mas não, só aqui, ó, nutrindo minha barriguinha. O Tamir falou não procede com a realidade. Tenho carteira de trabalho, já trabalhei em agência turística, já trabalhei em setor administrativo de clube de futebol, já trabalhei em imobiliária, já... Isso que é engraçado, né? Os caras têm tanta pouca moral que o cara vai falar essa porra aí tudo e não vai adiantar nada. Ninguém bota fé em tu, meu patrão. Porque tu tá defendendo umas paradas que só fode quem trabalhou, mano. Agora, se tu assina uma carteira lá na agência de turismo do papai, não faz muita diferença, né? Já trabalhei como autônomo, hoje tenho uma empresa de marketing direto, já fui funcionário público em um período da minha vida. Inclusive saí do funcionalismo público, onde eu era um concursado, justamente por entender que aquilo ali não era o sistema que eu queria para minha vida. E aí, vamos objetivamente aos fatos. Eles me vêm falar em rerum novarum, nas determinações papais, só que eles esquecem o detalhe mais básico, de que a rerum novarum estabelece que isso tem que ser o dever de um cristão. Mano, que porra é rerum novarum, mano? Por que os caras estão falando de igreja católica, mano? Que porra é essa, mano? Não tá na missa aqui? Entrei no culto, achei que os caras estavam falando de carteira de trabalho. Não sabia que o cara tinha sido pastor, não, padre, sei lá. Voluntário. Isto não é uma regulação estatal. Em momento nenhum a igreja determinou que o Estado tem que criar uma lei dizendo como você deve agir. A igreja determinou que um cristão deve agir com caridade e deve estabelecer meios para que os seus funcionários, para que os seus colegas de trabalho tenham uma vida digna e uma estrutura. A igreja tem funcionário? Pode isso? Jesus liberou isso aí? De proteção. A Rerum Novarum, ela cria justamente um sistema... Pô, eu achei que todo mundo na igreja era voluntário, pô. Tô maluco? O que a igreja tá falando de funcionário aí? Tipo assim, tudo bem, eu não sei se passado,
Tipo, mano, aí pergunta um professor de história. Eu só, tá ligado? Eu só corto madeira. Mas eu achava que todo mundo que tava na igreja é voluntário. Não tem que, o quê? Tem que pagar as pessoas que estão na igreja? Quem trabalha na igreja recebe 13º? Não pode, não? Sistema aonde as próprias empresas criam benefícios para os seus trabalhadores, que é exatamente o que eu havia citado antes, O sobre a benefício Ródia, de em São trabalhar Bernardo do cada Campo e vez Santo mais, André, né? Esse aí criando é o brabo. mercados cooperativos para que os funcionários pudessem comprar alimentos e bens a preços mais baixos que os de mercado. Os sistemas de previdência privada, que a Igreja Católica, diga-se de passagem, praticamente monopolizava no século XIX no Brasil e no início do século XX, os sistemas de assistência hospitalar. Vamos lembrar os Vamos primeiros ler, porque isso aqui eu quero saber. No Brasil do século XIX e do início dos XX, antes da criação de sistemas públicos amplos de previdência, era comum que instituições religiosas, associações beneficentes e irmandades católicas organizassem fundos de ajuda mútua para apoiar fiéis em caso de doença, velhice ou morte. Essas entidades funcionavam de forma semelhante às caixas de socorro ou previdência privada comunitária, oferecendo pensões, assistência médica e auxílio funeral. Tá bom então. Então, ó, os caras estão me falando que tem que deixar as empresas se resolver, porque o Estado fazer isso aí dá ruim. Só que antes do Estado fazer as leis trabalhistas, ou seja, as empresas tomavam conta, a igreja tinha que ir lá e fazer esse papel que tecnicamente esses caras aí estão querendo que o Estado deixe de fazer. Então é isso. No final, realmente, a empresa não vai fazer. A gente já pode concordar aqui com isso, né? A gente tem o Paulo Cogos e esse outro maluco aí, claramente são cristão católico. Eles são contra o Estado e a favor da igreja. Então, se a gente fechar o Estado e a igreja voltar a fazer essas coisas, eles vão estar reclamando que a igreja também está dando coisa para pobre, porque é isso que eles estão reclamando, né? O Estado fode os trabalhadores e a empresa que tem que fazer isso. Só que nem quando não tinha o Estado, as empresas não faziam isso. Quem fazia era a igreja, que eles também são a favor. Aí, quando começasse a igreja a fazer essas ajudas aos trabalhadores, ajuda, né, gente? Não, não é ajuda. Aí eles iam reclamar também. Pô, os caras estão se contradizendo, irmão. Porra, velho, ô, arruma aí, ô galera, vamos lá, mano. Eu não li um livro! planos de saúde do Brasil foram Eu com não vi 20. essa porra Os aqui de sistemas de novo. assistência hospitalar, vamos lembrar, os primeiros planos de saúde do Brasil foram criados pela iniciativa privada através Os da caras têm que Igreja falar disso, Católica pô. e eram caixas beneficentes, onde os trabalhadores muitas vezes pagavam apenas uma taxa simbólica ou não pagavam. A nossa questão aqui não é que o trabalhador não tem que ter direito. A nossa questão é que o trabalhador tem que ter a liberdade de Nossa questão não é que o trabalhador tem que ter direito, a nossa questão é que a gente quer acabar com os direitos, porque antes disso, as igrejas que faziam. Porque a empresa mesmo nunca fez, né, pelo jeito. negociar os seus direitos junto ao seu empregador e em grupos. Eu vou pedir assim pra ele igreja, quiser, né? ou no âmbito de uma igreja, se assim ele quiser. Só que no momento em que você cria uma estrutura onde o Estado decide quais são os seus direitos e quais são os seus deveres, você não é mais um homem livre, você é um Imagina, gente, o Estado, que é o que gera a sociedade, tem regras para gerir a sociedade. Que conceito fenomenal. escravo. É o que a esquerda hoje quer fazer com o trabalhador de aplicativos, com os motoboys, com os Ubers. Hoje você tem liberdade para escolher quantas horas você trabalha, como você trabalha e você ganha bem. É só olhar, hoje em dia, na maior parte das favelas, das comunidades, dos bairros populares do Brasil, você não consegue ir numa rua e não ter pelo menos 2 pessoas que trabalham com isso. Por quê? Porque te dá liberdade. Se eu quero, eu trabalho. Hoje em dia você não consegue ir na favela, que é um lugar... Ah, mano, que isso, pô. Claro que os caras vão trabalhar com Uber e iFood, irmão. Qual que é a outra opção? Ganhar salário mínimo pra se fuder 7/0? Pra ficar aguentando o patrão chato enchendo a porra do teu saco, te escrotizando a vida inteira. Tá maluco, mano. É claro que vai... Pô, é claro que fazer Uber e iFood, pô. Mano, não tem ninguém que passou um mínimo de aperto e não fez Uber ou iFood na vida, pô.
Porque é a opção mais simples que você tem de arrumar um emprego, porra. E nem é um grande emprego, né? É subemprego. Você não tem ninguém que o sonho da vida é ser Uber, meu irmão. Não tem. Mais horas, ganho mais e posso, não sei, juntar para comprar uma moto nova, juntar para dar entrada. Vocês são uma casa pra libertários minha por mãe. quê, mano? Quer que todo mundo muito faz mais Uber nessa efici- é porra? muito mais puta que eficaz pariu. e é muito mais funcional do que você ficar brigando para ter direitos trabalhistas e no final só ter 60% do seu salário roubado. Não, na moral, deixa o like aí, mano. Eu mereço. E parte 2 aí depois, porque isso aqui já deu.